Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio do Elexia Conecta, nosso videocast sobre transição energética. Eu sou o Alan e estou muito animado em seguir com essa trajetória com vocês. Bom, hoje nós temos dois convidados muito especiais. À minha direita, Jesper Hold. Agradeço pela presença, Jesper. Muito obrigado pelo convite. Muito bom tê-lo aqui conosco. E à minha esquerda, nosso diretor comercial e de marketing, Bruno Vieira. Obrigado, Bruno, pela presença. Legal, Alan. Prazer estar aqui hoje. Muito bom. Bom, preparamos aqui algumas perguntas, mas antes disso eu gostaria que vocês contassem um pouco sobre a trajetória de vocês até aqui, começando pelo Jesper. Jesper, por favor, fale um pouco sobre você até aqui. Bom, na verdade, logo você vai notar que eu não sou brasileiro, né? Eu sou dinamarquês, você vai notar isso pelo meu sotaque. Mas eu estou aqui no Brasil, parei de contar com uns 25 anos. Né? Eu vim para cá, na verdade, com uma tarefa de converter toda a rede de celular analógico naquela época no norte do Brasil. Então, Amazônia, toda a área nordeste também, que foi um trabalho super interessante. E durante esse trabalho eu vivi como que a chegada da tecnologia, no caso de comunicação, muda a vida das pessoas, né? Como é que a tecnologia, na verdade, influencia muito em todas as possibilidades que a gente tem. Isso me inspirou muito e desde então eu tenho dedicado muito da minha carreira para isso, né? E aí nos últimos anos entrei mais na área energética e acho que é a nova fronteira do Brasil. O Brasil realmente tem um potencial muito grande e ao enxergar isso, entender isso, a gente fundou uma empresa, a Transform Energy, que foca justamente nessas oportunidades. Muito legal. Bom. Bruno, fale um pouco sobre você. Bom, eu sou responsável pela área comercial e de marketing da Elexia. Vi a empresa nascer, é uma empresa muito, muito interessante. A gente atua diretamente no mercado de sustentabilidade, mercado de energia. E o meu histórico é dentro do mercado de energia. É um mercado pelo qual eu sou apaixonado. Sou apaixonado também por tecnologia, inovação. Então, acho que tem tudo a ver com o tema de hoje. A gente vai falar sobre inteligência artificial. Espero que seja muito legal esse papo, Jesper. Você é um cara fantástico e para mim é um baita prazer estar aqui contigo hoje. Opa, vamos ver, né? Eu acho que vai ser... É um assunto super bacana. Então, estou muito feliz por estar com vocês aqui falando sobre isso. Legal. Boa. Bruno, você me preparou aqui uma pergunta antes. Por favor, comece aqui com uma pergunta para o Jesper. Vamos lá. Jesper, o mundo demanda por energia renovável. Então, a gente está passando por um momento no qual é cada vez mais importante que a gente insira energia renovável no nosso sistema, né? Vários países têm o mesmo desafio. Mas, ao mesmo tempo em que a gente precisa ofertar mais energia renovável, a gente percebe que a demanda ela cresce também, a demanda por energia cresce cada vez mais. Então, a gente percebe que a IA demanda energia com os novos data centers, com a necessidade de processamento de dados. Vemos mineração de criptomoeda demandando energia. Vemos uma transformação na indústria de mobilidade, com a mobilidade elétrica, que também vai demandar muita energia. Então, vai ser um desafio muito grande a gente conseguir reduzir a nossa demanda de combustíveis fósseis. Tá? Então, como que você enxerga esse desafio e quais são os seus insights para que a gente possa, de fato, conseguir vencer essa batalha e ter cada vez menos combustível fóssil na nossa sociedade? Olha, Bruno, essa é uma pergunta grande, né? Não sei se eu vou conseguir realmente a abrangência de tudo isso, mas assim, eu acho que até me surpreendeu como é que a gente vê a nova demanda energética subindo. Né? Acho que é um grande desafio mesmo. Só a parte de inteligência artificial demanda muito. Né? Assim, começou a aparecer nos Estados Unidos, né, quando as empresas que a gente conhece lá, no Microsoft, OpenAI e outros, começaram a treinar seus modelos, né? ChatGPT, por exemplo, que a gente conhece, talvez poucos se dão conta de quanto que é o volume de dados que é alimentados para estes modelos.
Mas, de fato, por exemplo, um modelo GPT-4, ou 4O, né, que hoje foi lançado faz um mês, pouco agora, né? Na verdade, você pega todos os dados que você consegue esperar na internet. Imagina toda a internet, com toda a sua abrangência, e você vai alimentando esse modelo milhares de vezes. É nessa magnitude que nós estamos falando. Sim. Né? Então, além de custar milhões e milhões de dólares fazer isso em energia, consome muita água também, por exemplo. Tá? E aí depois vem a outra onda, que é a onda onde a gente solta esses modelos para os usuários. E quando se a gente comparar um pouco, né, já havia um pouco de preocupação com, por exemplo, fazer busca na Google. Né? Quanto custa uma busca, quanto gasta de energia? Né? E aí, sem entrar muito nos detalhes com números, mas o que eu acho que um fato interessante, meio curioso, para fazer uma busca padrão no Google hoje, você gasta 0,3 watt-hora, né? Quer dizer, um watt durante uma hora, que é um valor energético, né? Que nem a gente tem quilowatt-hora, megawatt-hora. Se você soltar um prompt médio também para um ChatGPT, por exemplo, você gasta 2,7 watt-hora. Gente, é quase 10 vezes mais. E se você comparar com o fato de que o ChatGPT foi o serviço, o aplicativo, podemos chamar assim, que lançou mais rápido, não tenho nem um mês para chegar a 1 milhão de usuários. Isso foi muito mais rápido que Facebook, WhatsApp, TikTok, qualquer outra coisa, né? Então, quer dizer, o grau de uso é muito grande e o grau de consumo de energia por usuário, por interação, é 10 vezes mais alto do que o Google. Então, você pode começar a fazer essa multiplicação ali, você vai ver que o consumo de energia é muito, muito grande, né? Então, você vê vários produtores de energia começam a se preocupar agora. Saiu um relatório do Barclays Bank essa semana que lida justamente com isso. Como é que, no ponto de investidor, ponto de vista de fornecedor de energia, a gente tem que lidar com essa demanda vindo, né? Criptomoeda também é uma outra questão também. Só o Bitcoin usa mais ou menos a mesma montante que a nação da Irlanda, né? Então, a gente está falando de países, né, de peso que corresponde ao uso de um aplicativo agora, né? E com mais aplicativos vindo, isso só tende a aumentar. Exato. E é interessante ver o contexto do treinamento das plataformas, que são muitas e são nascentes, e o usuário. Como que cresceu tão rápido como você destacou, né? De fato, a IA é uma plataforma fantástica, uma ferramenta que vai nos permitir fazer tanta coisa e ganhar eficiência em tantos processos, né? Mas, ao mesmo tempo, ela traz uma demanda por energia que é muito expressiva e vai ser cada vez maior, né, Jasper? O interessante é assim, principalmente quando a gente fala sobre inteligência artificial, ela pode ajudar na matriz energética, né? Na geração, no consumo, na distribuição, né? Todos esses 3 passos podem ajudar. Mas ela em si também demanda energia. Exato. Né? Então, assim, é dos dois lados. Mas eu acho que quando a gente olha no setor energético, claro que ele contribui muito mais do que consome, né? Quando a gente fala no consumo, nós estamos falando do uso em geral, né? Para toda a sociedade, que também ele é consumidor da energia. Mas também vamos dizer, ela produz também aumento de eficiência na produção, distribuição e consumo de energia. Então, trabalha nos dois lados. Sim. Ótimo. Falando um pouco sobre IA, pode nos contar um pouco sobre a sua experiência com inteligência artificial no setor de energia, Jasper? Bom, eu já comentei que trabalhei muitos anos com redes celulares no Brasil. Eu tive o prazer de trabalhar na Ericsson, onde eu fui responsável pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento na América Latina. E lá a gente já começou, nessa época, já a abrir para o uso de inteligência artificial para a gestão de redes e gestão de infraestrutura. Então, eu diria que essa curiosidade e experiência eu trouxe para uma outra área de infraestrutura, que é justamente a distribuição, geração e distribuição de energia elétrica, né? E aí, dentro do contexto da Transform Energy, a gente hoje estuda e aplica isso tanto no desenvolvimento de novas metodologias de transição energética, né? E aí são mais os modelos de aprendizagem profunda, né? As redes profundas, que são redes de inteligência artificial mais complexas, né? Que a gente conhece alguns como os chamados
Large Language Models, né, ou aqueles modelos que conhecemos como o ChatGPT, por exemplo, né, ou, às vezes por curto chamado de LLM também, né? Porque esses modelos a gente consegue fazer trabalhos mais complexos. Mas aí também trabalhamos com modelos de machine learning ou aprendizado à máquina, que é muito mais baseado em algoritmos, né? Que tem muito mais aplicação, digamos, na camada operacional. Como é que você faz a gestão de um gerador, por exemplo, de uma usina no dia a dia, que trabalha mais com dados em tempo real, né? Os grandes modelos normalmente são treinados e aí, a partir disso, você pode utilizar o modelo para interrogar, né? Mas você tem outros modelos onde você consegue trabalhar com dados em tempo real também, né? Então, você tem vários tipos de aplicação de vários tipos de inteligência artificial dependendo do desafio que você tem, por exemplo, na otimização, na produção e distribuição de energia elétrica. Então, assim, o desenvolvimento, né, do know-how, da competência, a aplicação disso é uma parte íntegra do que a gente tem no trabalho que nós estamos fazendo no Transform Energy. Legal. Conecta toda essa sua experiência, né, em telecomunicações, que teve uma transição dos modelos, de como que era utilizado esse mercado. Sim. Né, e esses dados. Exatamente. Agora, isso se transforma em energia. A gente se surpreende. Eu me surpreendeu a ver quantas semelhanças que tem quando a gente fala em gestão de infraestrutura, né? No caso, transmissão de dados, né? Que uma rede de telecom basicamente é hoje, e quando a gente fala em transmissão de energia, né? Porque tudo é sobre você investe uma capacidade e depois você tem que distribuir, né, o fluxo, né, desse conteúdo que você tem nas redes. E aí não é muito diferente do que a gente vê hoje, né? Você vê, por exemplo, distribuição energética depende muito de transmissão, né? Que depende muito de investimento. Mesma coisa que você fala para dados hoje, né? Você tem cabos marítimos, né, cabo submarino e outras coisas. Você tem a mesma coisa para a energia que você precisa distribuir, não? E são bilhões e bilhões de reais que você precisa investir para transmitir essa energia. Ainda mais hoje, quando a gente fala em energia renovável, que é mais intermitente, às vezes se produz aqui, ali, em outros lugares. Só pensar, se você tem uma cidade ou uma grande área que entra uma nuvem, por exemplo, onde a produção de energia solar pode cair, sei lá, 80%, né? Como é que você tem que repensar, redistribuir, né, a distribuição de energia naquele momento? Como é que a rede vai entender isso, vai manter o seu equilíbrio, né, que é super importante para a rede de distribuição de energia elétrica? O equilíbrio. Se ele fica desbalanceado, às vezes cai um raio, a gente viu isso no Brasil, né? Às vezes cai em vários estados, né, se a rede ficar desbalanceada. E o que acontece com a energia renovável, ela é mais intermitente. Então, ela desafia a rede mais em termos de manter essa estabilidade também, né? Que é outro ponto onde a inteligência artificial pode ajudar, né? Porque ela entende isso e pode tomar as ações prévias para isso. Porque, às vezes, quando a gente fala sobre esse balanceamento, nós estamos falando em milissegundos. Que a rede alguém precisa tomar uma ação já, porque senão, né, a velocidade da luz, basicamente, de que você distribui essa energia. Claro. E se você não consegue trabalhar com isso nessa velocidade, né, você acaba perdendo a rede e aí você tem até estados que podem cair fora da rede. Então, é super importante. A gente tem percebido em vários ramos, né, da tecnologia a IA sendo aplicada. Você acabou de dar um exemplo, né, Jesper, no despacho de energia. Então, eventualmente, você tem uma energia intermitente. Então, como gerar alguma previsibilidade sobre isso e se antecipar. E ao momento que você se antecipa, você acaba gerando algum tipo de economia no sistema. Mas essa visão é uma visão um tanto mais macro, né, do ponto de vista da geração de energia. Agora, olhando sobre a ótica do consumidor, né, o consumidor ele também pode se beneficiar da inteligência artificial de várias maneiras, né? Um exemplo poderia ser uma loja, um supermercado que avalia a temperatura externa e qual é o esforço que um ar-condicionado deve fazer para manter a temperatura desejada, né? Nem mais quente, nem mais frio. E a IA ela pode também ser utilizada para antever esses movimentos, essas aplicações. O que você tem visto, Jesper, nesse sentido, em termos de aplicações reais e concretas? Você tem visto alguma coisa mais do ponto de vista do consumo de energia? Eu acho que tem várias maneiras. Quando a gente fala em consumo, que a gente pode utilizar a inteligência artificial para otimizar. Primeiro, e muitos dos casos também, exemplos que você comentou agora, Bruno, é de casas inteligentes, não prédios inteligentes.
onde você tem um monte de dispositivos ou pequenos consumidores espalhados dentro de um prédio, por exemplo, né? E aí você pode, primeiro, utilizar inteligência artificial para ligar e desligar, né? Vamos falar, por exemplo, temperatura ou ambiente, né? Você pode escolher, em certos momentos, aquecer ou resfriar o ambiente. Você pode, às vezes, antecipar o que vai acontecer utilizando a energia numa hora que ele é mais barato, por exemplo, né? Às vezes, se você tiver um boiler, você sabe que todo mundo toma banho a certa hora, se for, sei lá, uma área que você usa água, por exemplo, né, uma certa temperatura, você pode aquecer durante a noite, se a boiler for isolado, por exemplo, e você consome durante as primeiras horas de manhã, por exemplo. Normalmente, de manhã, a energia é mais cara, todo mundo utiliza de manhã e tal. Então, assim, você pode, na verdade, fazer uma defasagem entre o uso da energia, né, para aquecer e depois o consumo da água quente, por exemplo. Isso claramente é um aplicativo onde a inteligência artificial vai aprender o padrão de uso durante o dia, vai pré-programar o consumo de energia para preparar para aquele cenário que sabe que depois tem dentro do prédio, além de toda a conexão em tempo real com os sensores, né? Porque eu acho que o que torna a casa inteligente é que você tem os dois lados. Você tem o sensoramento, quer dizer, a casa sabe o que está acontecendo dentro da casa. E, por outro lado, você tem a atuação. Você tem algum mecanismo centralizado que consegue tomar decisões e fazer ação lá dentro, que consegue aquecer mais, menos, decidir consumir, ligar, desligar vários dispositivos lá dentro. Né? Então, a casa inteligente é basicamente dividida nesses dois lados, né? Sensoramento e ação do outro lado. Então, assim, colocando uma inteligência artificial para orquestrar isto é excelente. E tem outros pontos também. Você pode, por exemplo, hoje em dia, por exemplo, em países ou locais e empresas que têm, por exemplo, um parque grande de carros elétricos, que horas que eu vou decidir carregar esses carros? Né? Como é que é o padrão de uso durante o dia? Qual a parte, dependendo do dia, desses carros estão saindo utilizados? E outra coisa, eu posso utilizar estes carros dentro dessa ideia lá da usina virtual e posso orquestrar e compor eles para, de fato, ser o entregador ou devolver energia para a rede em algum momento também. O carro é um elemento que armazena energia, mas pode, teoricamente, devolver energia também. Sim, claro. Como é que eu posso colocar isso, ativar isso dentro do meu ativo que eu tenho? Então, isso é um pouco mais expandido utilizando a inteligência artificial. Não é só uma casa inteligente, porque você começa a gerar energia ou devolver energia também. E tem um terceiro nível, que é a compra de energia, né? Hoje se usa inteligência artificial para decidir que momento, com quem e como que eu vou negociar, que tipo de contrato também, né? É curto prazo, no dia a dia, no day market, mercado livre, vou fechar PPAs por mais tempo e tal também, né? Então, assim, otimizar a contratação da energia também, você pode utilizar a inteligência artificial para isso. Então, são 3 camadas, 3 tipos de aplicação que o consumidor pode considerar para onde aplicar a inteligência artificial. Excelente. Parente sobre esse ponto que você comentou, Jesper, na sua visão, quais são os principais desafios e oportunidades que a IA apresenta na gestão do consumo da energia? Eu acho que as vantagens são justamente aqueles que a gente comentou agora, né? Como é que você pode utilizar isso nessas 3 camadas para uso. Agora, esses desafios também, né? Um dos desafios, acho que é a competência. Hoje, para você conseguir pessoas que conseguem implementar com sucesso essa tecnologia, é um pouco difícil, né? Você tem que procurar bastante. Porque uma coisa é alguém ter um conhecimento teórico sobre inteligência artificial, que já é um pouco escasso. Depois disso, aplicar isso no setor de energia elétrica já é mais escasso ainda, né? E alguém que tem experiência em fazer isso, quer dizer, você tem que desenvolver os sistemas também, né? E aí você acaba, na verdade, funilando bastante. Então, acho que acesso a quem faz bem, a quem trabalha bem, isto é um pouco problemático. E tem uma outra questão também. Quando você junta tantos dados, né, e principalmente se a casa é inteligente, os sistemas começam a identificar as pessoas lá dentro também, você acaba tendo dados que você consegue referenciar a pessoas individuais. E aí você cai dentro do LGPD.
né? Isso cai dentro da legislação de proteção de dados privados, né? Então, você tem uma série de obrigações que você tem que ter a considerar até quando que você vai armazenar esses dados, como que você vai evitar que alguém consiga depois entrar e identificar fulano de tal, dizendo, eu consigo ver que ele circula nesse prédio, nesses lugares, nesses horários que não devia, ou será o quê? Para onde esses dados podem vazar. Isso é um perigo, né? Então, você tem que pensar nisso. E o terceiro é simplesmente fazendo essa implementação de maneira segura. Porque o que acontece que a gente viu já em várias dessas empresas grandes, né? Yahoo, Google e muitos outros, que juntam muitos dados. Quando esses dados vazam, isso acontece, né? Aí são milhões de usuários que, de repente, têm seus dados vazados, né? Então, quanto mais informação que você concentra, maior o estrago também é se alguém consegue botar a mão nesses dados, né? Então, na verdade, a necessidade de você proteger esse acervo que você acaba criando se torna também muito mais importante a partir do momento que você coloca tantos dados em um acervo só, né? Então, esses são os pontos, né, de atenção que precisa ser colocados quando a gente aplica a inteligência artificial nesse tipo de aplicação. Jasper, a qualidade da resposta está muito ligada à qualidade da pergunta, né? Então, hoje nós temos a inteligência artificial a nosso serviço, né? Então, nós precisamos nos tornar bons formuladores de perguntas, né? Porque a qualidade vai depender dessas perguntas. Quais são essencialmente as perguntas que você acredita que nós deveríamos estar fazendo para a IA? Do ponto de vista de pensamento em descarbonização, do ponto de vista de tornar o mundo mais sustentável, quais seriam essas perguntas que a gente deveria estar fazendo? Bom, Bruno, já é uma pergunta muito esperta, né, que você está fazendo, muito inteligente, acho. Talvez tentar quebrar um pouco sobre para que tipo de caso ou aplicação que a gente utiliza, que tipo de inteligência artificial. Nós temos basicamente, tem vários graus, né? Desde os mais simples mais complexos. Entre os mais simples, conta o que podemos chamar de aprendizado à máquina, o machine learning, que normalmente é o tipo de inteligência artificial que a gente coloca para operar uma planta, operar um gerador, que normalmente é um conjunto onde a gente coloca algum tipo de algoritmo que coleta os dados, prepara os dados, alimenta isso a um modelo de inteligência artificial mais simples e que depois vai te mostrar ou te indicar num dashboard, num painel, numa tela, como é que está o seu estado operacional da sua planta, né? Para aquilo a gente não faz... o tipo de pergunta que a gente faz para isso é tipo mais simples. Deve fazer ou quando eu devo fazer a manutenção do meu gerador, né? Então, assim, no nível prático, o que esse sistema faz? Ele pega todo o ruído dos rolamentos, ele faz uma leitura desse ruído, né, dessas vibrações, por exemplo, e quando a vibração chega num certo padrão, ele diz, parece agora que este gerador deve falhar dentro de 2 semanas. Então, você tem uma probabilidade de esses modelos trabalham só com números, né? Então, vai te dizer, tem uma probabilidade de 70% que em 2 semanas esse gerador os seus rolamentos vão fundir, simplesmente, porque está na hora de trocar. Aí, o que você pode fazer? Você pode planejar uma janela de manutenção, vou tirar 20 minutos, 15 minutos, sei lá o que, trocar o rolamento e operar. Ou você vai deixar ele fundir, né? E aí você vai estar com a sua máquina quebrada por 2 semanas para comprar outras peças, não sei o que, né? Então, assim, esse tipo de pergunta que você faz para o sistema operacional. Sistema complexo, né? O rede de inteligência artificial profunda, redes profundas, né? Como o modelo LLM, né? O GPT, a gente pode fazer outras perguntas. Perguntas que eu acho interessante são, por exemplo, como que eu posso gerar novas rotas energéticas, né? Quer dizer, como é que eu posso desenvolver novas tecnologias que podem me ajudar, por exemplo, estratégia de distribuição. Então, você entra mais... Qual seria a metodologia de distribuição de energia numa rede intermitente? E começar já a trabalhar com isso. Alimenta com os dados, traz os dados. Vamos lembrar que esse modelo também consegue hoje trabalhar com dados mais ou menos em tempo real.
Tem exemplos. Para quem, por exemplo, muitas vezes você consegue extrair dados de qualquer modelo, mesmo contabilidade de uma empresa, qualquer coisa, só num número de linhas e dados. Se você joga isso dentro de um modelo LLM, você pode começar a fazer perguntas. Em que mês eu tive mais isso? Em que mês que aconteceu aquilo? E ele vai conseguir mergulhar dentro desses dados. Então, esses modelos você pode utilizar para analisar historicamente suas redes e você pode literalmente começar a conversar com seus dados. Isso é muito legal, né, Jesper? Porque a inteligência artificial pode nos apoiar na divergência, né? Como que a gente cria opções, como que a gente cria alternativas ou potenciais alternativas, e também pode nos apoiar a convergir, né? Mas é importante no final do dia que a gente perceba a importância da pergunta, perceba a importância de contextualizar, né? Porque no final do dia a IA está lá para responder aquilo que a gente está perguntando dentro de um determinado contexto, né? Então, é fundamental que a gente saiba também aonde quer chegar no fim do dia. E vai, logicamente, se impor aí um desafio muito grande a como nós interagimos, né, com a IA, que é o que você acabou de nos explicar. Eu também acredito muito nesse desafio, mas no potencial da IA de nos trazer boas respostas. É isso aí. Sim. E até sobre o âmbito da digitalização e da sustentabilidade, que você comentou, assim, como que, na sua visão, a digitalização da IA tem ajudado a promover a descarbonização e a sustentabilidade? Com a sua experiência na Telecom, passando pela Transform Energy, com essas novas tecnologias. Olha, eu acho que a digitalização é muito uma questão da gente quantificar, assim, na sua raiz, né? A digitalização é sobre como é que a gente quantifica o mundo analógico dentro de um mundo quantificado, né? Digital. Uma modelagem que eu acho super interessante, que tem muito a ver com, se a gente busca a metodologia e competência dentro da indústria 4.0, a gente vai encontrar um conceito chamado gêmeas digitais, né? As gêmeas digitais é basicamente você cria um modelo digital do mundo analógico, né? Qual a vantagem de fazer isso? Se você quiser fazer, assim, primeiro, quando a gente vê em mundos, em metodologias ágeis de fazer coisas novas, a experimentação acaba se tornando um mundo essencial. Eu tenho que lançar uma tese, experimentar e ver resultado disso em pouco tempo. Esta experimentação, que é muito essencial na inovação, desenvolvimento, se torna-se muito caro quando a gente tem que fazer isso na vida real, né? Com máquinas físicas e tal. Aqui a gente tem que investir, botar. Isso é hardware, né? A gente tem que colocar máquinas que é pesado mesmo, né? E ainda mais quando a gente fala em geração energética, é pesado mesmo. Sim. Então, quando a gente consegue criar um modelo, uma gêmea, uma cópia digital, e esse fiel, e a gente consegue experimentar dentro do modelo digital, né, digitalizado, o custo cai muito. Então, eu acho que a digitalização básica e a indústria 4.0 vai nos ajudar a desenvolver maneiras de produzir, distribuir e consumir energia mais eficiente por essas metodologias, né, de gêmeas digitais e a digitalização e fazer a experimentação lá dentro. E aí o segundo nível é que você pode dizer, mas como é que eu vou gerar experimentos? Como é que eu vou ter ideias? E como é que eu vou... Aí a inteligência artificial nos ajuda muito, porque a inteligência artificial ela pode nos ajudar na criação das ideias, né? Ela é um excelente... Para quem estuda design thinking, por exemplo, né? Você tem aqueles dois diamantes, né? Expande, contrai, né? Então você faz uma pergunta, você diz, quais são as possibilidades que eu posso utilizar para ajudar a gerar energia com novas metodologias, com uma coisa. Ele pode te dar uma lista de possibilidades. Ok, então você diz, vou escolher um deles. Então me ajuda entre os 15 que você propôs agora e escolhe o que você acha mais aplicável para esse tipo. Então ele ajuda a fechar o diamante também depois disso. Agora vou implementar. Quais são as 1000 maneiras que eu posso implementar isso? Te ajuda de novo. Ok, escolhe mais um, me ajuda a detalhar o projeto. Então, assim, inteligência artificial pode te ajudar em todas as fases de desenvolvimento dessas ideias, né? E aí, depois disso, você traz isso. Ok, agora vou implementar desse jeito. Agora eu preciso, dentro do meu modelo digital, preciso fazer a programação em, sei lá,
vai em C++, C Sharp, vai ser em, sei lá, Python, né? Então, me ajude a criar um programa em Python que faz isso. Aí ele faz isso também para você, né? Te ajuda a implementar isso. E aí, trazendo também a questão do IoT, né? Internet of Things, que vem evoluindo também ao longo dos últimos anos, e a IA também vai conseguir potencializar a própria utilização de IoT no final do dia. Então, como que a gente consegue estabelecer métodos preditivos, como que a gente consegue se antecipar, como que a gente consegue se apoderar das informações do presente e projetar alternativas futuras para tomar uma decisão mais assertiva. Então, é muito legal realmente esse universo que vai se abrir com a inteligência artificial. E aí, bom, aproveitando essa temática, para abrir aí a próxima pergunta para você, Jesper, que é futuro. Hoje temos uma realidade na qual o ChatGPT se consolidou, se popularizou. No entanto, não é só isso. Inteligência artificial não é só o ChatGPT, existem tantas outras plataformas, tantas outras aplicações. Como que você enxerga o futuro da inteligência artificial? E se você puder também trazer um contexto das aplicações que podem melhorar nossa vida, né, como seres humanos, olhando o mundo mais sustentável, olhando o mundo melhor, porque muitas vezes a gente pensa na IA, o que serão aqueles robôs do Exterminador do Futuro, né, mas pode ser muito, muito diferente. Eles podem ser nossos amigos, né, e nos ajudar a tornar esse mundo cada vez melhor. Então, de novo, Bruno, acho que é uma super pergunta. Eu acho que a gente pode dividir a resposta do futuro, né, sobre cruzamento de IA com geração energética em talvez 2 níveis. Primeiro, curto prazo e longo prazo. Eu acho que o curto prazo é muito interessante pensar na otimização do consumo. No nosso trabalho na Transform Energy, a gente também trabalha essa questão de consumo eficiente, né? Que na verdade visa a fazer o mesmo trabalho, produzir o mesmo resultado com menos energia. Acho que a inteligência artificial hoje pode ajudar a fazer isso. Às vezes a hora do consumo também pode fazer com que você gasta menos energia, né? E também às vezes você gasta energia que você não precisa gastar também, né? Então assim, a programação do uso acho que é interessante. Eu já comentei sobre a negociação dos contratos, que eu acho que é essencial. A demanda e oferta no mercado que flutua do jeito que flutua hoje, fazer uma leitura boa dos padrões e ajudar a fazer essa comercialização. Na verdade, nos dois lados, tanto quem vende e quem compra, também acho que isso é essencial. Eu vejo, por exemplo, hoje que algumas plantas de energia, de geração de energia solar, consegue, ou de vento também, eólico também, consegue aumentar seu valor em até 20% utilizando a inteligência artificial para comercializar sua energia na hora certa, para fechar os contratos com as condições certas na hora certa também, né? Então, fazendo essa leitura do mercado ajuda a valorizar, inclusive, para os produtores também. E por que isso tem um valor maior? Porque quem paga também, consome, aceita pagar um valor maior. Então, isso quer dizer que essa transação também tem valor para quem compra. Então, na verdade, se aumenta a transparência de mercado, o valor do mercado, tanto na demanda quanto no consumo também, né? No suprimento na demanda, nos dois lados. Então, acho que o curto prazo, isso vai ajudar bastante. Quando a gente olha mais para longo prazo, aí eu acho que a gente tem que olhar mais para os modelos mais profundos, né? O LLM e outros que chegam a ajudar com a parte mais de ciência, né? E aí isso eu vejo algumas áreas onde eu espero que a IA vai fazer uma mudança nos próximos 10 anos, por exemplo. A distribuição energética, né? Como que será que a gente vai ter que investir mesmo 100 ou 200 bilhões de reais ou mais em distribuição de energia no Brasil, na rede de transmissão? Ou a gente pode desenvolver mais produção e consumo regionalizado? A gente, na Transform Energy, acredita muito no que chamamos de ilhas energéticas, que são áreas que têm um diâmetro de 100 km, 200 km mais ou menos, onde assim, 80%
da energia produzida, não só elétrica, mas bioenergia também. A gente trabalha com biogás e circulação, por exemplo, de recirculação de água, né? Pegar um exemplo, Vinassa. Não sei se vai ser um fun fact aqui, né? Para cada 1 litro de etanol que você produz, você acaba tendo como residual de 16 litros de água, que deu um pH 3, que hoje é jogado no campo, jogado fora, né? Então, por exemplo, recircular isso também. Então, assim, muitas camadas dentro dessas ilhas energéticas, né? É o que a gente trabalha. E quando você faz isso, você precisa transmitir menos energia para longe, né? Porque hoje, assim, você consome energia em São Paulo, que você produz no Nordeste, ou em Paraguai, ou, enfim, né? Na Itaipu, que é a longa distância. Isso vai aumentar se a gente não tiver uma maneira inteligente para desenvolver produção e consumo de energia, né? De todas as formas. Então, eu acho que isso é uma maneira que em 10 anos eu espero que vai poupar bilhões e bilhões de reais de investimento olhando isso, né? Então, isso é novo, se fala pouco sobre isso no Brasil, mas eu acho que o potencial é muito grande. Uma outra área, novas tecnologias de baterias. Já tem indícios hoje de que em 10 anos a gente pode ter baterias que pesam apenas 10% do que uma bateria pesa hoje e que gasta muito menos metais raros. Hoje, uma bateria de tamanho médio de um carro elétrico necessita 22 quilos de metais raros, né? Super difíceis, super caros, e aí a gente precisa repensar a bateria. Então, acho que vai nos ajudar a repensar a bateria também, né? E por último, como eu já comentei, como é que a gente pode utilizar micro-organismos, bactérias, arqueias e outro tipo de micro-organismos para converter entre as formas energéticas. Por quê? Porque principalmente quando a gente olha a transporte na aviação, naval e outros, a gente vê que a transformação energética para a energia elétrica é difícil, né? Um avião elétrico a gente não vê muito voando por aqui, né? Não. Isso não é à toa, isso é porque é difícil fazer isso. Então, como é que a gente pode converter nossa energia elétrica em combustível sintético, que não polui, que devolve o CO2 que pega do ar, também que é neutro nesse tipo de consideração, né? Eu acredito que nos próximos 10 anos a gente vai ver muitas mais metodologias naturais, onde a gente aprende da natureza para converter. Porque o que a natureza faz é isso. Claro. Né? A fotossíntese é isso. Você pega a energia solar, combina com CO2, né? Libera oxigênio e desse CO2 cria a estrutura de carbono, que é a madeira. Né? Então, assim, é super bonito. E é só ter o sol raiando, né? E é um pouco clorofila, né? E um pouco dessa composição química dentro das folhas. Isso acontece. O que a gente pode aprender com isso? Né? Hoje a gente subutiliza a potência que está aqui na frente, né? A gente está olhando para essa natureza fantástica aqui na frente, no Rio de Janeiro, né? Lá dentro está escondido muitas respostas que hoje a gente precisa desvendar nos próximos 10 anos para resolver grandes problemas da energia. Muito bom, Jéssica. Uma resposta que abrangia muita coisa. Uma Só começando. Tem aquele bom. ditado chinês, né, que qualquer longa viagem começa com o primeiro passo. Né? Então a gente tem que tomar esses passos. É isso. Falando sobre esse futuro que o Bruno comentou, mas tem algumas questões éticas também sobre o uso da IA, sobre o uso da energia, sobre a regulamentação. Assim, quais as preocupações éticas que a gente precisa considerar com essa implementação da IA junto ao setor energético que você entende? Essa pergunta remete para algo que eu acho que é essencial em muitos sentidos, né? Porque desde a invenção da máquina de vapor, a criação das fábricas, né? A ética, como é que a gente trata, desenvolve a nação, a vida de todo mundo, vindo para a energia nuclear, por exemplo, de novo, né? Depois disso a internet, e agora a inteligência artificial, a IA. Todas essas novas tecnologias que têm potências muito grandes sempre caem numa questão, como que eu vou utilizar isso? Né? Quem assistiu ao filme Oppenheimer vê esse componente sendo parte importante desse filme. Realmente aconteceu, né? Ele e o outro dinamarquês envolvido, não sei porque eles se metem tanto nessas coisas, o Niels Bohr, né, também, que acabou aparecendo no filme lá também, né, que descobriu o átomo, acabou tendo, assim, muitos remorsos em relação a ele e o Einstein também, né, pensando, puxa vida, e agora? A gente inventou esse troço aqui, é tão poderoso, e se cai nas mãos erradas? Né? Isso também vale para a inteligência artificial, gente. Né? Assim, não deixa de ser meio que uma corrida
é preciso ter tratados e sistemas de controle da evolução e utilização dessas tecnologias, como tem para a energia nuclear, por exemplo, né? Tem acordos e sistemas mundiais que visam trabalhar com isso para garantir a nossa segurança como Estado e individual também. E precisa ter a mesma coisa para a inteligência artificial, e que hoje ainda está muito pouco desenvolvido, né? A gente ainda está muito no início e a legislação sempre vem atrás, né? O remorso sempre vem, a ressaca sempre vem depois da festa, né? E aí agora a gente está começando a sentir alguns desses remorsos aqui, né? Também porque, mas isso é maior do que energia, né? A IA influencia, junto com as redes sociais, no fundo democrático, né? O nosso debate democrático hoje, o debate de ideias, está sendo fundamentalmente transformado, né? E a gente vê isso no dia a dia. A gente vê vários efeitos, polarização e outras coisas em todo o mundo e tal, né? Então, assim, a gente precisa pensar, a gente precisa entender isso. E aí tem as partes mais específicas para o setor energético. Primeiro, como já comentei, os dados. Como é que a gente lida com dados sensíveis lá dentro? Porque a gente acaba tendo isso e acaba tendo agentes ou pessoas que têm interesse em botar a mão nesses dados para uso ilícito, tá? Então a gente precisa pensar como é que a gente protege isso, como é que a gente consegue transformar isso, proteger de duas maneiras. Proteger para ninguém entra no nosso perímetro, né, para pegar, e garantir a integridade, que ninguém mexa lá dentro depois também. Então, são duas disciplinas dentro da segurança cibernética que é muito importante. E, por último, a vulnerabilidade, como eu já comentei. Quando a gente tem um cérebro central que comanda tudo, né, tem um problema. Porque se alguém atinge aquilo, né, vamos falar sobre agora de guerra cibernética, que cada vez aumenta, né? Você vê hoje, pelo menos, quem trabalha com a teoria de conflitos hoje leva a dimensão cibernética como tão importante quanto a dimensão bélica, né? Então, assim, é muito importante considerar isso. Então, isso também cai dentro da parte ética também, né? Como lida com isso, como protege aquilo, né? Que o valor agora, a gente fala sobre o valor do mundo digitalizado, indústria 4.0, trilhões de dólares. Ok, mas isso quer dizer que também a importância aumenta e a potencial vulnerabilidade de alguém atacar aquela infraestrutura também aumenta. Portanto, temos que pensar em como é que a gente protege esta infraestrutura também. Então, assim, são algumas das considerações éticas que eu acho importante ter daqui para frente. Legal. Pois é, grandes poderes, grandes responsabilidades. Exatamente. Não é isso, Jesper? É isso mesmo. Então, a IA, ela traz de fato um mundo novo para a gente, um mundo de soluções, um mundo de novos problemas, novas perguntas, novas respostas, né? Muito bom, tema muito feliz, muito interessante falar sobre inteligência artificial. Legal. Bom, chegamos ao final aqui desse episódio. Queria te agradecer a presença dos dois, mas Jesper, quais os conselhos e as recomendações que você daria para as empresas que querem preparar para as mudanças trazidas pela IA no setor energético? É legal essa sua pergunta, né? Eu acho que, assim, muitos gestores de empresas, se eles começam a perguntar por aí, se alguém já está mexendo com IA de alguma maneira, eles vão ver que, às vezes, até o estagiário que está escondido lá no cantinho ali, tem alguém que já está brincando com alguma coisa, né? Muitas vezes, tenta descobrir quem já tem interesse dentro da sua empresa nisso, né? Porque você quer tentar ativar isso dentro da empresa, muito mais do que contratar alguém para fazer para você. Comece dentro de casa, né? Eu acho que essa ideia da longa viagem que começa com o primeiro passo, o primeiro passo é converse com o teu próprio pessoal para ver quem tem interesse nisso. Alguém talvez já experimentou ou tem um filho que fez alguma coisa. Muitas vezes você vai ver que já tem gente brincando com isso meio debaixo do radar e não falou com ninguém porque ele está com medo de levar uns poucos, né? Uhum. Isso é surpreendente quanto você vai descobrir que tem gente lá dentro trabalhando com isso. Segundo, eu acho que comece a interagir com pessoas e empresas que já têm conhecimento, know-how, interesse nesse assunto, né? Porque, como eu falei, muitas vezes é uma experimentação. Existem muitos, vamos dizer, frutos fáceis, né, para colher.
né? Nesse campo aqui. No hanging fruit. No campo de consumo, né? Faça seu consumo inteligente ou a geração inteligente também. Tem muitas coisas que você pode começar já hoje. E como eu falei, IA não é só de hoje. Aprendizado máquinas otimizadas, ou infraestrutura e metodologias para isso, através de algoritmos mais simples, já existe há muito tempo. Dá para fazer a coisa, não é coisa do outro mundo, né? Eu costumo dizer assim, se você para você operar um forno de micro-ondas, por exemplo, você não precisa saber o que é um microcontrolador. Você não precisa saber o que é um microcontrolador tipo PIC-16 ou 64, o que é o magnetron, por exemplo, que está lá dentro. Assim, 99,99% de quem opera micro-ondas não tem a menor ideia de que isso é. Mas, por outro lado, sabe para que serve. Sabe usar, né? Exatamente. Sabe o que usar. Sabe como usar. Sabe que não é para botar ovo lá dentro. Alguém já fez isso, já sabe como é que acontece o estrago que dá para limpar aquilo depois, né? Que faz isso. Tira o papel laminado, o papel alumínio do seu Mamitex antes de esquentar. Então, essas coisas básicas. É a mesma coisa que nós estamos falando aqui. A gente tem que saber para que serve. Depois a gente contrata alguém para fazer para a gente. E vou dizer para vocês, você sai lá fora, tem redes para contratar a pessoa para isso. Vai no Freelancer, no Fiverr, no Upwork, nessas redes aí. Você, em menos de 5 horas, você já tem uma pessoa contratada com seu cartão de crédito, com preço fechado, projeto fechado, para estar fazendo uma brincadeira com você, que você acha que tem uma oportunidade ali para fazer isso, né? Então, eu diria, experimente, comece a fazer, né? Toma os primeiros passos daquela viagem longa aí e vai aprendendo ao longo do caminho. Então, assim, é basicamente isso. Muito bom. Legal. Obrigado, Jasper. Bom, obrigado pela tua presença, pela sua disponibilidade, responder essas perguntas, compartilhar um pouco sobre a sua vasta experiência, sobre tecnologia, energia. Bruno, obrigado também. Prazer estar aqui, papo excelente. Sempre um prazer estar com o Jasper, sempre aprendo muito. E é isso. Por mais oportunidades de conversar sobre temas interessantes. Muito legal estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite de estar aqui nesse ambiente, né? Nesse local fantástico, nessa vista fantástica aqui também, super inspirador. Sempre, né? Bem-vindo, Jasper. E ter esse papo aqui junto com vocês, né? Que vocês trabalham numa área super interessante, né? Que é a área energética, né? Então é justamente aquilo que me interessa. Então, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Bom, nós que agradecemos, hein? Bom, esse foi o nosso segundo episódio do Alexia Conecta, nosso videocast sobre transição energética. Esperamos que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais hoje. E vamos para o próximo episódio com novidades. Quem serão os convidados, não sabemos. Mas contamos com vocês. E até lá!